Então nós vamos fechando os olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, vamos agradecendo sempre mais por tudo. Na medida em que vamos compreendendo a tarefa, os motivos ao qual nós estamos aqui encarnados, os motivos que nos levam à encarnação, nós vamos percebendo, tomando maior consciência dos motivos maiores que devemos agradecer a Deus. É-nos concedida esta oportunidade encarnatória por bênção divina, para que possamos evoluir o nosso espírito. Senhor Jesus, amado Mestre, nós te pedimos, derrama sobre todos nós as tuas bênçãos. Desejamos, Senhor, aprender a te servir. Dai-nos a coragem e a força para que consigamos transformar em nós tudo aquilo que está diferente do teu exemplo, Senhor. Que a tua vontade seja feita, que assim seja. Muito bem. Então, na semana passada, hoje já estamos no terceiro encontro falando sobre a fé. Na semana passada estávamos iniciando essas características de Jesus através do livro A Gênese, de Allan Kardec. Nós conversamos sobre essa natureza de Jesus, a maneira como Jesus conseguia, com essa sua grandeza moral, espiritual, a autoridade dele sobre as coisas materiais. E aí, eu havia falado que iríamos já entrar no assunto os milagres do Evangelho, relatados no Evangelho. Mas eu gostaria, antes disso ainda, explicar um pouquinho sobre esta palavra milagre, porque como está no capítulo 15 do livro A Gênese, o título é Os Milagres do Evangelho. Só que o que significa essa palavra milagre, sendo que o Espiritismo entende por milagre de uma forma diferente do que era compreendido lá atrás, na época de Jesus. E por muito tempo depois também. Então, olha só. Na acepção etimológica, o que significa milagre? Milagre significa prodígio, maravilha, uma coisa extraordinária. Em seu início, esta palavra, há muito tempo atrás, ela não possuía a conotação religiosa. Se referia a algo de extraordinário que não se podia compreender. E o tempo passando, a academia definiu assim, por milagre, um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Bom, aí foi evoluindo um pouco mais a compreensão de milagre. E aí, o que a gente conhece? No entendimento das massas, no entendimento da igreja, se mistura essa compreensão em termos gerais, que o milagre implica a ideia de um fato extranatural, algo inexplicável, algo sobrenatural. Né? Mas o Espiritismo vem nos explicar
e vem nos comprovar que um pouco diferente disso. Então, por causa dessa conotação de milagre, de ser um fato extranatural ou sobrenatural, algo que é inexplicável, muitas pessoas se colocaram nessa posição mesmo de nem procurar a compreensão de certos fenômenos, simplesmente dizendo, isto é um milagre. Claro, dentro de nós estão as leis divinas. Nós possuímos de forma intrínseca esse conhecimento das leis de Deus. Porém, às vezes nós estamos tão ligados ao mundo material que nós nos esquecemos de nos dedicar a nos observar intimamente. Porque o nosso íntimo tenta conversar com a nossa consciência, mas a nossa consciência tem que querer. Por isso que Jesus disse, né? A quem tiver olhos de ver. Mas não é que Deus coloca ali os olhos de ver, é a pessoa que precisa querer ver, querer compreender. Então, por muitos séculos de ignorância, foram, por isso, os milagres fecundos, acontecendo por toda parte. Sendo dito, né? Milagre, milagre, por toda parte. Por causa da ignorância, a falta do conhecimento do que seria. E preferiam que fosse assim. Porque tudo aquilo que não se conhecia a causa era sobrenatural, portanto era um milagre. Mas o Espiritismo, ao demonstrar que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, o elemento espiritual. O que seria o elemento espiritual? Porque a gente está falando num ser, num espírito encarnado, como nós estamos, e num espírito desencarnado. O Espiritismo veio comprovar, através das comunicações e outras tantas provas que tiveram, que existe o espírito mesmo quando não está no corpo físico. E que o espírito, estando encarnado ou estando desencarnado, ele possui uma força que interfere na matéria. Por quê? Porque é uma das forças vivas da natureza. O espírito faz parte da natureza, criado por Deus. Então, o Espiritismo faz a explicação de que os fenômenos fazem parte das leis naturais de Deus. Esta implicância sobre a matéria, esta influência que o espírito consegue sobre a matéria, faz parte de uma das leis de Deus. Então, o milagre deixa de ser milagre. Por isso que esses ditos milagres são os fenômenos que se prendem à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Então, a palavra milagre, para nós espíritas, ela deixa de ter essa conotação extranatural, porque a gente sabe, a gente vai estudando, a gente sabe hoje da existência dos fluidos astrais. A gente sabe, uma frase que a gente já falou bastante, que as nossas mãos movimentam a matéria e a matéria está para o nosso corpo material movimentá-la e servir, assim como o nosso pensamento movimenta, move, transforma o fluido cósmico, essa energia extrafísica. E como essas duas energias elas se interpenetram, nós estando encarnados ou um espírito desencarnado consegue mover essas duas formas de matéria. A matéria mais densa neste mundo físico que estamos e a matéria menos densa, o fluido, os fluidos. Lembrando ainda que o nosso perispírito é feito, ele é construído, ele retira do fluido astral, desse fluido cósmico, ele retira o que ele precisa para construir o seu corpo astral. E o corpo astral,
ele é muito mais complexo, tem muito mais detalhes do que o nosso corpo físico. Podemos dizer que o nosso corpo físico, ele é uma cópia não perfeita, imperfeita do perispírito. Então, sendo que no nosso perispírito existem muito mais detalhes, muito mais receptores também do que o nosso corpo físico, nós podemos entender que aquilo que nos ocorre no corpo físico, em muitas situações, quando não é feito diretamente por uma interferência do mundo material, acontece primeiramente no nosso perispírito. Então vamos pensando, puxa, mas então o meu pensamento, a depender do meu pensamento, se minhas mãos movimentam a matéria, o meu pensamento movimenta a matéria do plano astral, meu perispírito, ele é muito mais complexo do que o meu corpo físico, o meu espírito ocupa, se serve do corpo físico, como também do perispírito. Corpo físico, o nosso espírito utiliza para movimentar e viver e ter as experiências aqui no plano físico. O nosso espírito se utiliza do corpo perispirítico, que é esse menos denso, para ter as experiências extrafísicas, como ocorre todas as vezes que nós nos colocamos em sono profundo, dormindo com o corpo físico, o nosso espírito utiliza esse perispírito para ter os seus encontros, seus estudos, suas experiências, enfim, o que for. Tanto que aquilo que nós nos interessamos aqui, conscientemente no plano material, é resultado, é produto daquilo que vai lá no nosso íntimo. Porque aquilo que está no nosso íntimo, no nosso inconsciente, está devido ao acúmulo daquilo que nós vivenciamos ao longo de tantas encarnações. Então, por isso que nós falamos que nós trazemos tendências, nós temos vontades, nós temos vícios, nós temos virtudes, nós temos muitas coisas que interferem as nossas decisões aqui no plano físico, interferem as nossas escolhas aqui no plano físico, mas estes mesmos interesses que nós temos também interferem nos nossos interesses e decisões em desdobramento, quando o corpo físico está adormecido e o espírito então se utiliza do perispírito para suas experiências. Então, ainda bem que existe o véu do esquecimento, porque nos cobre a lembrança do que fizemos em plano astral. Porque imagina se nós acordássemos de manhã e lembrássemos de tudo que nós fizemos em plano astral, tudo que conversamos lá. E aí nós iríamos ir conversar com uma pessoa com a lembrança, eu já conversei com essa pessoa ontem. E a pessoa não teria a lembrança, né? A pessoa ia pensar que eu sou louca, né? Eu ia conversar com ela, oi, lembra que eu estava conversando contigo? Só que isso foi em sonho, foi em desdobramento. A outra pessoa não ia se lembrar. Então, por isso que é melhor a gente não lembrar de todos os sonhos. Mas, na medida, para não criar confusão no nosso dia a dia, né? Iria criar estresse mental também. Mas, na medida em que nós vamos nos elevando a nível moral, a nível espiritual, na medida em que nós vamos conseguindo purificar nossos interesses, colocando os valores espirituais acima dos valores materiais, este véu do esquecimento ele vai se desintegrando. Nós vamos nos misturando mais, porque nós vamos sutilizando os nossos interesses aqui no plano material
E aqueles nossos interesses em desdobramento, eles vão fazendo cada vez mais sentido, se intercomunicando, se interinfluenciando, também dá para dizer assim, e a pessoa vai percebendo ainda em vigília energias do plano espiritual e até mesmo acontecimentos do plano espiritual, como nós podemos citar o exemplo de Divaldo Franco, ainda encarnado entre nós, que Deus o conserve ainda por muito tempo. Esses dias eu escutei ele dizendo que, porque não sei como que alguém pôde falar uma coisa dessas, que ele já estava tão idoso que ele estava ficando gaga. E ele então disse, cuidado que eu vou viver até os 130 anos, né? Ele falou, brincando, mas tomara que seja verdade, porque nós todos necessitamos muito desse ser de luz entre nós. Então, no caso do Divaldo Franco, ele percebe, né? Ele percebe o que ocorre a nível de plano astral de forma tão nítida quanto nós percebemos a presença de uma pessoa diante de nós ou de outros acontecimentos a nível material. Então, os olhos do perispírito, dá para dizer assim, a visão dele, porque o perispírito não enxerga através dos olhos. Nós, encarnados, necessitamos ver pelos nossos olhos. Então, a visão do Divaldo Franco é ampla. Ele percebe as ocorrências materiais e as ocorrências espirituais simultaneamente. Então, imagina quanto equilíbrio emocional, quanto equilíbrio que ele precisa ter para conseguir viver, para conseguir administrar todas as questões do plano material, como também do plano espiritual. Porque a gente não enxerga o Divaldo, nunca se vê o Divaldo, por exemplo, diante de uma pessoa e daqui a pouco ele olha por nada e começa a conversar. Ele não faz nada disso. Por que não? Porque ele distingue, porque ele respeita cada pessoa encarnada diante da ignorância de cada um de nós. Então, olha a superioridade dele, como ele tem que ter esse equilíbrio dentro dele. Então, nós, na medida em que vamos desenvolvendo em nós um equilíbrio, o conhecimento das leis de Deus, conseguindo lidar com as nossas emoções diante de todas as adversidades, né? Vamos tomando a vida de Jesus como um exemplo para nós nos transformarmos. Quanto mais nós vamos fazendo isso, vai então pouco a pouco, por consequência, desaparecendo este véu que separa a consciência em relação ao plano físico como em relação ao plano astral. Então, esses milagres a gente entende desta forma: são os fenômenos que se prendem à existência dos espíritos e a sua intervenção no mundo material. A existência dos espíritos, eu volto a dizer, são os espíritos desencarnados que não estão vivendo em corpo físico, como também os espíritos que estão vivendo em corpo físico. Eu gostaria de desenvolver com vocês este assunto que nós vamos ver aqui. No capítulo 15 do livro A Gênese, nós vamos falar, eu escolhi dos milagres, porque eu acho que esse é bastante conhecido, então fica um pouco mais fácil da gente entender sobre essa questão dos fluidos, que eu acho que é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos fazer esse entendimento do que aconteceu lá atrás com Jesus, mas colocando aqui no tempo da gente. Porque nosso objetivo hoje, como terceiro encontro em relação à fé, ao estudo da fé, nós vamos entender aqui que a fé
ela é um pouco mais, talvez, do que gostaríamos. O que implica a fé dentro de nós é amplo. E quando a gente fala que a fé precisa ser desenvolvida por nós, e que a fé pode ser desenvolvida através do conhecimento, nós precisamos então pensar em fluidos. Nós precisamos pensar, além disso tudo, é que nós temos responsabilidade sobre os conhecimentos que nós possuímos. E esses conhecimentos, eles não ocorrem somente pegando um livro ou ouvindo uma palestra, né? Não, não é somente assim. Porque a vida, ela é muito bem organizada pelos emissários divinos, pelos trabalhadores da luz. Cada um de nós possui um anjo da guarda que estava lá junto conosco quando nós estávamos preparando a nossa proposta reencarnatória. Então, nosso anjo da guarda, ele tem a lembrança nele de tudo aquilo que nós fizemos em vidas anteriores e do que nós nos programamos, ou daquilo que nós pedimos e muitas vezes imploramos para receber as oportunidades em vida. Só que quando a gente reencarna, é colocado o véu do esquecimento. Por quê? Porque fica diferente, né? Se eu souber, por exemplo, se eu hoje fosse me lembrar do que ocorreu, tipo assim, vem uma pessoa que me causa um sofrimento na minha vida agora e, e eu me irrito, fico até com raiva, fico incomodada e eu não me lembro do que eu fiz para ela. Agora vamos imaginar que se, diante dessa situação, eu me lembrasse que eu fiz um mal para essa pessoa no passado. Eu iria me irritar quando ela chegasse perto de mim? Ou eu iria ficar incomodada, braba, quando as pessoas chegassem perto de mim? Talvez eu iria me irritar, não pelo que ela está causando neste momento, mas talvez eu iria me irritar comigo mesma. Por eu ter, pela lembrança de eu ter feito um mal. Então, seria muito mais fácil, eu tendo essa lembrança, me colocar em fazer o bem a essa pessoa, né? Então, que mérito eu teria? Então, é aí. Jesus, ele nos dá o véu do esquecimento para ver se a gente realmente quer fazer este esforço, se a gente realmente vai fazer o bem, sem ficar vendo a quem, sem ficar vendo o jogo no meio, ou o que eu vou ganhar. Jesus, ele tá nos ensinando, ele nos ensina a fazer a caridade. A caridade é o instrumento, é o caminho da felicidade. Só que fazer a caridade sabendo, tipo, eu vou pagar para essa pessoa porque eu fiquei devendo para ela. Ela não lembra, mas eu sei que eu fiquei devendo, então eu vou pagar para ela. E ela vai pensar que é caridade que eu estou fazendo. Sabe? Dá uma confusão. Só que daí eu perderia o mérito disso. E nós temos que lembrar que existe a lei da ação e reação. Tudo aquilo que eu faço de mal, eu vou ter a reação disso. Eu vou ter um sofrimento por consequência. Da mesma maneira que tudo aquilo que eu faço de bom, eu também vou ter a consequência disso. Eu também vou receber algo bom por consequência da minha atitude. Então, vamos observar este caso da mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. 12 anos ela sangrava. Foi médico, gastou tudo que ela tinha e não adiantava. Não adiantava. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi no meio da multidão atrás dele e tocou a veste dele, porque ela dizia o seguinte, vamos avaliar, ela dizia, se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada.
Olha o que passava na cabeça, sem conhecimento nenhum de fluidos, né? Aí a fé é mais elevada ainda. Isso é fé. Ela acreditou nisso, porque ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que ele fazia curas, então a multidão estava ao redor dele quando ele estava passando, e ela foi e encostou na veste dele. Nesse momento, Jesus parou, pediu, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Então, vamos entender isso, no mesmo instante que esta mulher tocou a veste de Jesus, o fluxo sanguíneo estancou. Ela sentiu que todo o corpo dela estava curado daquela enfermidade, no instante que ela tocou. Jesus, percebendo em si mesmo, olha como está escrito aqui no Evangelho, conhecendo em si mesmo a virtude que dele havia saído. Ai, que interessante isso. Jesus sentiu que saiu um fluido, uma energia dele, uma virtude dele. E perguntou, né? Quem é que foi que me tocou? E os discípulos disseram para ele, que imagina, com toda essa multidão que está apertando ele de tudo quanto é lado, ainda pergunta quem tocou. Ele disse, não, alguém me tocou, porque eu senti. E ele começou a procurar a mulher. Mas a mulher, então, com isso, com muito medo, porque mulheres não podiam fazer esse tipo de comportamento também, né? Então, com muito medo, ela se colocou aos pés de Jesus e declarou para ele os pensamentos dela e o que estava acontecendo. E Jesus então disse a ela: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Aí eu queria chamar a atenção para esta frase. Claro que com todas as traduções, talvez algo diferente tenha sido dito por Jesus, mas o teor, eu acredito que não tenha se modificado. Ele disse, minha filha. O que significa esse dizer aqui, minha filha? A mãe ou um pai dizendo ao seu filho, o que tem aí? Qual é o sentimento? Qual é a emoção? Amor, que deve ter. Minha filha, amor, sentimento. Isso nós temos que entender. Por isso que nós falamos que nós temos que ter consciência do que pensamos, do que sentimos e de quais são as nossas vontades. Nós temos que tomar consciência disso. Por isso que nós temos que fazer meditação frequentemente para entrar em contato com o nosso íntimo, para fazer esse autoconhecimento. O autoconhecimento é que vai nos libertando das situações ruins da vida, porque as situações ruins da vida, elas vão chegando perto da gente, doenças e outros flagelos, vão chegando perto da gente, por quê? Por consequência das nossas ações, nos lembrando ou não delas, porque podem ser muitas de vidas anteriores, nos lembrando ou não delas, nós vamos passando por muitas situações porque estamos num mundo de provas e expiações. E nós necessitamos dessas experiências por vários motivos. Para expurgar essa toxina de nosso perispírito, como para termos todo o aprendizado que uma situação dessas nos traz. A vida é uma grande escola. E nós precisamos, então, por exemplo, desenvolver resignação. Porém, quando o orgulho nos atormenta, quando o egoísmo nos atormenta, ao invés de termos a resignação, caímos na vitimização e na raiva, na revolta, o que faz piorar muito mais a nossa situação. E os sofrimentos emocionais, então, aumentam muito. Por isso que a caridade é a palavra-chave. Porque a pessoa que adoece, que tem alguma dificuldade na vida, mas tiver dentro de si essa regra de fazer a caridade,
essa pessoa não vai se permitir manifestar rebeldia a quem quer que estiver ao lado dela, a quem for, não vai. Por quê? Porque se eu manifestar rebeldia, vitimização, pior ainda, eu não sei se é pior, vitimização ou rebeldia, depende, né? A maneira como se expressa. Se eu manifestar rebeldia, se eu manifestar vitimização, as pessoas ao meu redor vão ficar felizes? Não. Então, eu deixo de fazer a caridade porque eu estou fazendo mal. Deixar de fazer um bem já é um mal que se faz. Então, olha as etapas. Aquele que ainda faz o mal precisa deixar de fazer mal. Aí ele vai entrar na neutralidade, não faz nem mal nem bem. Depois é que vai entrar na caridade, que é fazer o bem. A caridade não significa ir lá no outro lado, lá em algum lugar, fazer doações materiais. Esta é a doação mais fácil, essa é a caridade mais fácil. Mas a caridade mais difícil tem que começar dentro de casa. E por que se fala que é mais difícil? Porque dentro de casa estão conosco aquelas pessoas que Deus colocou como provas, aquelas pessoas com as quais nós temos algo a reparar, então nós temos que prestar atenção. Por isso que dentro de casa pode ser mais difícil. Então, nós não podemos ficar fugindo daqueles familiares que nos causam algum mal. Nós temos é que fazer todo o bem possível até que alcancemos um equilíbrio energético. Então, veja aqui, minha filha, a tua fé te salvou. A fé desta pessoa, desta mulher, foi que curou ela. Por quê? Porque ela acreditou. Ela acreditou nesse potencial de Jesus. Ela acreditou nesta energia de Jesus, nesta capacidade, nessa virtude de Jesus. Mas ela também possuía uma virtude. Qual foi essa virtude dela? Vamos pensando. Aqui diz assim: estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele havia saído, são muito significativas. Elas exprimem o que significa quando Jesus percebe que uma virtude dele saiu dele. Veja que ele não estava impondo as mãos, ele não, nem sabia dela, todas as pessoas ao redor dele. Ó, isso exprime um movimento fluídico que se operava de Jesus para o doente, o movimento do fluido que houve de Jesus para a mulher. Ele percebeu essa ação fluídica, certo? Mas nós podemos notar que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Saiu essa energia para ela, que curou ela, sem ele saber. Então imagina, Jesus envolvido com estes fluidos luminosos, com esses fluidos elevadíssimos pela sua moralidade, pelo seu crescimento espiritual, bastou ela crer, tocar e foi a energia para ela. Ele não fez imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Vamos transportar isso para o nosso dia a dia. Quando nós estamos em situações comuns, como também podemos pensar diante de um médico, como também podemos pensar quando estivermos diante de um passe magnético, de um passe numa casa espírita. Vamos entender. Porque nós podemos nos questionar por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para as outras pessoas. Porque é certo que outras pessoas também tinham problemas ou doenças e gostariam que as suas doenças fossem curadas. Por que esta mulher?
aqui diz, a razão é muito simples. Nós vamos considerar o fluido como uma matéria terapêutica. O fluido tem que atingir a desordem orgânica. Esse fluido tem que atingir a desordem orgânica. Mas como é que vai atingir essa desordem orgânica sem aquele que estiver desorganizado permitir? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então vamos entender, nós temos a responsabilidade por aquilo que nós conhecemos. Então vamos começar a prestar mais atenção em nossos pensamentos. Nossos pensamentos modificam muito. A mulher simplesmente acreditou. Ela pensou e acreditou. Bastará que eu toque nas vestes dele e eu serei curada. E isto aconteceu. Porque o pensamento manipula os fluidos astrais. O pensamento dela manipulou o corpo físico dela a ir lá e tocar na veste de Jesus. Não precisou nem tocar em Jesus. Então ela puxou para si. E Jesus amoroso, distribuindo amor sempre, possibilitou esse derramamento fluídico que alcançou a parte doente dela, a desordem orgânica dela. Então, olha só, pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador. Vamos pensar num passe. Ou em alguma pessoa que deseja nos dar algo, nos fazer o bem, uma palavra amiga. Ou também pode ser atraído pelo desejo ardente do doente. Pode ser atraído pela confiança do doente. Esse fluido pode ser atraído pela fé do doente. Aqui nós podemos entender, com relação à corrente fluídica, aquele que está passando energia age de uma maneira, ele doa. E tem a outra forma, que é aquele que está doente, que ele puxa a energia, ele absorve. Algumas vezes é necessária os dois estarem sintonizados para que a energia alcance o ponto doente e cure e organize. Então, vamos pensando quanto que as nossas desconfianças a respeito dos outros nos prejudicam e quanto que as nossas desconfianças a respeito de nós mesmos nos prejudicam. Nós precisamos elevar a nossa maneira de raciocinar, porque a fé necessita da razão. Nós não vamos confiar em alguém que dá demonstrações de inferioridade moral. Nós vamos confiar em alguém que dá demonstrações de superioridade moral. Por isso que Jesus também ensinou a respeito dos frutos das árvores. Conhece-se a árvore pelos frutos. Se nós nos deparamos com alguém que não faz nada, esperemos até que possamos saber das ações dessa pessoa. Então, nós temos que criar dentro de nós essa força atrativa. Como nós vamos criar essa força atrativa dentro de nós? Como? Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos agir. Vamos entendendo que a fé, ela não ocorre sem ação. Qual ação? A ação de se ajoelhar e ficar pedindo o tempo todo? Se nós estamos aqui encarnados para evoluirmos, para aprendermos, nós, através do Espiritismo, nós sabemos qual é que é a palavrinha mágica, a palavrinha que é a chave da felicidade, da evolução. Qual é? Caridade. É o contrário do egoísmo.
é onde o orgulho não tem lugar. Nós necessitamos desenvolver a ação da caridade, a começar dentro de nosso lar. Então, quero desenvolver a fé dentro de mim? Eu preciso começar a fazer o bem. Porque como é que eu vou acreditar que eu vou receber algo bom se eu não penso ou se eu não faço algo bom? É a lei de afinidade. Então, a fé sozinha por si, ela não basta. É necessário que façamos os estudos para a compreensão das causas, das consequências. Nós precisamos ampliar a nossa mente, a maneira que nós interpretamos os acontecimentos na nossa vida, e nós precisamos nos dedicar a ficarmos atentos àquilo que a vida nos oferece. No entanto, nós sabemos que a grande maioria prefere o consumismo pelas distrações do que a humildade e a doação, que também distrai, mas é uma distração diferente. Mas as pessoas que não têm fé não conseguem fazer. Então vamos ver, é uma coisa que está interligada na outra. A pessoa que não tem fé não consegue doar, não consegue se doar, não consegue fazer a caridade. Por quê? Aquele que não tem a fé, que não acredita na existência divina, nessa superioridade de Deus sobre todos nós, a pessoa tem pensamentos de egoísmo, a pessoa tem medo de ficar sem, tem medo de perder, tem medo de ser considerada de alguma maneira boba. Mas aquela pessoa que possui essa fé raciocinada, que compreende as características de Deus, essas virtudes que nós temos que desenvolver, mas basicamente a pessoa que compreende o objetivo da nossa encarnação e a força divina, que compreende as leis de Deus minimamente, esta pessoa vai conseguir, então, a pessoa que compreende vai conseguir fazer a caridade, porque tem fé no futuro, tem fé que fazendo bem, o bem também vem. Então, nós queremos desenvolver a fé dentro de nós? Comecemos, então, a darmos mais atenção a todas as ocorrências ao nosso redor. Se surge alguém com necessidade de algo, vamos raciocinar. Não é, surgiu alguém, eu vou dar tudo que eu tenho nas mãos, eu vou ali, vou ajudar em tudo que eu posso, eu deixo de trabalhar, eu deixo de fazer as minhas coisas e vou lá ajudar. Não, isso não é fé raciocinada, isso não é caridade raciocinada. Porque daí eu vou fazer de um lado e vou me tornar um peso de outro lado. Não. Nós temos que ter responsabilidade. Então, equilíbrio. Por isso que nós falamos, o Espiritismo nos traz tantas vezes no Evangelho e nos outros livros que Kardec nos explica, a necessidade da fé raciocinada. Então, eu entendo que a caridade também deve ser raciocinada. Então, nós hoje vamos encerrando. Eu só queria fazer essa leiturinha aqui para a gente encerrar. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma frasezinha, eu vou ler e em seguida nós vamos fazendo a oração de encerramento. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé.
pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. Vamos assim elevando o nosso pensamento a Jesus, vamos fechando os olhos, pensando em Jesus, com todo o amor que temos dentro de nós. Vamos agradecendo a Jesus por todo o cuidado, por todo o amparo, por todos os ensinamentos que Jesus sempre nos deu e nos dá. Senhor Jesus, nós te pedimos as bênçãos a todos os nossos familiares, todos os nossos amigos. Senhor Jesus, aqueles nossos familiares e amigos encarnados, como também os desencarnados. Te pedimos por eles, Senhor Jesus, mas também te pedimos por todos os irmãos deste planeta. Que a tua luz, Senhor, possa acordá-los, para que todos pensem em ti, vibrando o teu nome em amor, transformando-se e transformando o mundo. Senhor Jesus, que a tua vontade seja feita em nós. Que assim seja.